Glória a Deus. Podem se sentar, meus irmãos. Como o pastor disse, né? Aqui sou eu, mas a palavra é do Senhor. Então coloque a mão no coração de vocês assim. Eu oro essa noite para que todo espírito de frieza, todo espírito de incredulidade e todo espírito de distração bata retirada em nome de Jesus. Porque aqui se faz presente o Espírito Santo de Deus. E a palavra aqui ministrada vai tocar, vai curar, vai libertar e vai transformar. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Obrigada, irmã. Cauã, por favor, meu irmão, coloca para mim a King James mesmo atualizada. Atos, capítulo 9. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 21. É extenso, Andréia, é extenso, mas é necessário, amém? E eu peço para que os ouvidos, para que o coração esteja voltado para a palavra. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, confiou a mim para esta noite. E eu creio em nome de Jesus. Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu nem mesmo bebeu. Por quantos dias? E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Apronta-te e vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração. Ele estava em oração neste momento. E acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia, Ananias replicou: Senhor, eu tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Porém, o Senhor ordenou-lhe: vai. Porém, o Senhor ordenou-lhe: vai. Pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi. E entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti, para que tornes a ver e fiques plenos do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado.
E depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. O que Saulo começou a pregar? Que Jesus é o Filho de Deus. Simples assim. Todos quantos o ouviam ficavam atônitos e indagavam: ora, não é este o homem em Jerusalém? Buscava destruir aqueles que invocavam o nome? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes? Eu paro por aqui. Amém? Então, aqui a gente está falando de Saulo, né? Saulo era um fariseu fervoroso. Ele era um seguidor da lei judaica tradicional, né? E naquela época o cristianismo ele era visto como uma seita dentro do judaísmo, né? Então Saulo ele acreditava que os cristãos estavam distorcendo a mensagem de Deus ao afirmar que Jesus Cristo, o Messias, era o Filho de Deus. Com isso, o objetivo dele era perseguir os cristãos, era combater o que ele via, o que ele achava. Na cabeça dele, ele achava que os cristãos estavam pregando uma heresia, né? Que heresia é aquilo contrário à mensagem de Deus. Eles achavam que o cristão estava distorcendo a mensagem de Deus. Então, Paulo estava servindo, portanto, Paulo, no mundo dele, na cabeça dele, ele estava achando que eles estavam distorcendo. Porque Paulo, ele estava vivendo na religiosidade e não no cristianismo. Sendo assim, ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, no meio do caminho, quem ele encontrasse, né, ele pudesse prender qualquer seguidor. Pode ser homem, pode ser mulher. Ele, com as cartas, estava com a autoridade, quem ele encontrasse no caminho, ele ia prender, certo? Essa introdução aqui é só para a gente poder entender. Eu vou falar uma coisa também bem... Ai, André, é muito sutil, aqui tem muitos irmãos que já têm tempo de casa, mas eu vou falar porque quando eu comecei no ministério eu também não entendi. Saulo é mesmo que Paulo, tá, meus irmãos? E então, assim, Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo? Não, não mudou. Não mudou. Eu até coloquei bem aqui para me ler para vocês. Quando ele nasceu, ele recebeu o nome de Saul, ou seja, o nome Saulo é a tradução grega do nome hebraico Saul. Portanto, ele tinha cidadania romana, herdada pelo pai. E o que explica o nome Paulo, qual provavelmente era o cognome romano de Saulo. Então, às vezes, vocês vão ver pregando, a gente hoje fala muito Paulo, né? Porque escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Mas Saulo e Paulo é uma pessoa só e Deus não mudou o nome deles, amém? Então, nesse primeiro capítulo aqui, que deixa para nós esse versículo, mais ou menos do 1 até o 9, aqui ele deixa claro para nós o quê? Que Saulo ele estava sendo meramente religioso. Por quê? Ele estava seguindo ao Senhor, para ele estava tudo certo. Portanto, ele estava caminhando no caminho que para ele estava certo, mas o Senhor não estava nele. Então, quando o Senhor não está em você, você acaba fazendo as coisas pela força do seu braço. E quando a gente age com a força do nosso braço, infelizmente acontece, sabe o quê? Uma cegueira espiritual. E muitas vezes é necessário, no meio do caminho, a gente passar pelo inesperado, igual o Saulo passou. Ele estava com as cartas, e ele ia chegar em Damasco da forma como ele queria. Ele chegou em Damasco? Ele chegou, mas ele chegou como Deus queria. Ele chegou como Deus projetou, da maneira como Deus queria. Então, tem muitos momentos na sua vida, meus irmãos, que você vai passar por fragilidade. Para que a fragilidade? A fragilidade ensina você a ser humilde. Então,
O Senhor aqui, o Senhor estava tratando o caráter de Saulo. Ele foi necessário passar por isso, porque ele não chegou só. Porque aqui ele fala assim, ó. Saulo ergueu-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Ele não foi até Damasco sozinho. Ele foi guiado, porque simplesmente ele estava cego. Então, às vezes as pessoas pensam, ele não... Ele sim, ele acreditava da forma dele, do jeito dele, mas ele achou que ele estava fazendo a coisa certa. E isso, trazendo para a nossa realidade hoje, acontece muito dentro da igreja. Né? Eu estou fazendo as coisas certas, eu estou indo, eu estou congregando, mas se você está fazendo as coisas no automático, no achismo, você não está deixando o Senhor atuar em você. Então tem uma diferença muito grande. Não importa quanto tempo de casa, importa o tempo de entrega que você tem para o Senhor. Porque Ele precisa trabalhar. E mesmo que seja um coração endurecido como o coração de Saulo, porque ele já tinha um propósito na vida dele. Amém? E aqui eu coloquei bem assim até. Zona de conforto. Comodismo. Quando o Senhor te chama, muitas vezes você fala não, né? Mas é necessário você sair daquela zona de conforto para que Ele possa conseguir trabalhar em você. Porque enquanto você estiver estagnado, não tem mudanças. E as mudanças vêm a partir do momento que o Senhor consegue trabalhar. Aqui nesse trecho, aconteceu uma cura espiritual. Por quê? Porque quando Saulo ali ficou, ele ficou por 3 dias sem comer, sem beber. Ali o Senhor estava trabalhando. Ele não argumentou, ele não murmurou. Saulo não murmurou. Ele ficou sem comer, sem beber. Em seguida a gente já vai ler que ele orou também. Então aqui por 3 dias ele ficou, penso eu, que Saulo ficou refletindo. Mas, Senhor, eu faço tudo. Estou fazendo tudo. Por que isso comigo agora? Mas na intimidade, ele com Deus, perguntando. Mas aqui ele foi obediente. Então essa conversão de Saulo aconteceu primeiramente, essa cura espiritual. Por quê? Porque ele foi obediente à palavra do Senhor. Ele não ficou murmurando. Ele não murmurou. Ele se permitiu ser tocado para o Senhor poder trabalhar nele. Em seguida, o Senhor envia Ananias. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou em uma visão Ananias, diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Lá em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor, ele não está procurando estrela. O Senhor não está procurando profetas que acertam a CPF. Eu coloquei aqui para mim não esquecer. Mas a gente anota e o Senhor muda tudo, né? O Senhor não procura estrela, profecia. Ele procura servos fiéis, obedientes e temente a sua palavra. Porque Ele usa quem Ele quer, até mesmo aquela pessoa improvável para você. Para você é improvável, mas para Deus não. Então, às vezes, a gente está esperando vir um profeta lá do Oriente, do Ocidente, lá da igreja poderosa, para colocar a mão na sua cabeça, para fazer alguma coisa. E, às vezes, tem um Ananias do seu lado falando com você, e você não dá ouvido, porque ele fala. Porque primeiro, o Senhor falou com Saulo. Primeiro falou com ele, para depois enviar um profeta. Então, tem gente que está esperando uma profecia, ao invés de ouvir a voz do Senhor. Porque a profecia só é uma confirmação do que o Senhor já falou com você. Então, Ananias, diante do que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então, o Senhor lhe disse: apronta-te, vai à rua, que se chama direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. Ali no versículo 9, ele estava jejuando, e aqui ele está
em oração. Isso aqui mostra a pirâmide da fé, do crescimento frutífero na fé. Por quê? Porque em vez dele murmurar, ele foi jejuar e foi orar. Né? Então, quando acontece o inesperado na sua vida, não fica argumentando. Às vezes, o pastor direto fala, às vezes você vai sair de casa, deu um problema no seu carro. Você não fica murmurando, não. É o Senhor com escape e livramento para a sua vida. E ele acaba de ter também uma visão, na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe põe as mãos. A visão é um dom espiritual. Então, o Saulo, ele recebeu do Senhor o dom da visão. Mas por que ele recebeu o dom da visão? Porque ele estava ligado no Senhor, jejum e oração. Então, não fica pedindo dom para o Senhor, sem fazer a sua parte de obediência. Porque o Senhor está tentando falar com você. O Senhor está usando pessoas para falar com você. E mesmo assim, você não está ouvindo, mas você quer o dom. Para fazer qualquer obra do Senhor, eu preciso de dom. Eu preciso de dom para profecia, eu preciso de dom para cura. Amém, irmãos? Precisamos de dons. Oramos para que venham os dons. Mas antes disso, a gente precisa da cura espiritual. Porque muitas vezes a gente está congregando na igreja, mas o Senhor não está dentro de você. E não adianta você ser um mero religioso de estar todos os domingos, toda sexta, sabe lá quais dias dentro da igreja, se você não deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Ele precisa trabalhar na sua vida. E ele não quer saber Ele usou Ananias, um simples discípulo de Damasco, para poder falar com Saulo. Porque ele usa quem ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. Basta saber se você está receptivo à voz do Senhor. Porque se você está blindado, não deixa o Senhor trabalhar, e que é uma coisa superficial, sinto lhe dizer, o superficial é passageiro. Todavia, Ananias replicou. Quando Ananias replica para o Senhor, Senhor, eu tenho ouvido falar várias coisas dele. Ele não tá questionando o Senhor que ele não vai fazer. Ele está tentando falar para o Senhor. Nós estamos falando da mesma pessoa? É a mesma pessoa que o Senhor está pedindo para mim lá orar? Aquele que persegue o crente. Aquele que faz isso, Senhor. Ele tentando falar para o Senhor, né? Será que é o mesmo Saulo de Tarso que ele está mandando eu ir? E o Senhor disse para ele assim, vai. Ele não falou por maldade, o Senhor. Mas o Senhor, ele é claro e objetivo. E o que vem do Senhor não resta dúvida. O que vem do Senhor não resta dúvida. Ele é claro e objetivo. Então ele falou assim, vai. Quantas vezes o Senhor está falando para você assim? Vai ali orar para alguém. Ah, Senhor, eu estou com vergonha. O Senhor disse, vai. Ah, não, Senhor Jesus, eu não sei pregar. O Senhor falou, vai. Eu nem orei e jejuei. Tempo já deu, né? Mas o Senhor está te dizendo, vai. O como é com Deus. Permita ser um vaso na mão do olheiro. Irmãos, se eu pudesse, eu estava estudando sobre essa palavra para ser ministrada, e o louvor que eu diria para Saulo, se lá na época tivesse, seria me refaz. Me refaz. Eu largo tudo para viver o tudo. Eu largo o erro para viver Jesus. Eu largo a vida para viver a sua. Olheiro, me refaz. Esse é o louvor. Me refaz. Esse é o louvor de Saulo. Ele permitiu ser um vaso na mão de olheiro. Você quer ser crente, mas não quer que Deus mexa nessa caixinha. Não tem nada em oculto para Deus que não possa ser revelado. E o Senhor conhece a intimidade do seu coração. Então o Senhor está dizendo essa noite para vocês, vai. Eu não sei, vai. Seja obediente à palavra do Senhor. Porque o pastor pregou aqui para nós na virada. A desobediência te leva ao corte.
você vai ser cortado da videira. É simples assim. Palavra forte, né? Ah, André, é verdade. Eu não quero ser cortado, eu quero ser podado. E que todos aqui possam ter esse mesmo querer, desejar, estar ligado na videira verdadeira que é Jesus. Só que não adianta você falar que está ligado superficial e por dentro você não permitiu ser curado. Quem está comigo, dão glória a Deus. E aqui ele fala: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário por causa do meu nome. Irmãos, um vaso escolhido, um instrumento escolhido na mão do Senhor. O Senhor não trabalha com o que os outros pensam. O Senhor trabalha com o que Ele tem para a sua vida. E o que o pastor sempre fala aqui também. Deus não trabalha para mim. Ele não é meu garçom. Ele trabalha por mim. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Muitos andam dizendo de mim. Muitos andam falando de mim. Mas o muitos que andam dizendo sobre a sua vida não é o tudo que Deus tem para você. Não é o tudo que Deus pensa sobre você. Então tem uma diferença muito grande entre reputação e caráter. Eu seria hipócrita de falar para vocês aqui, a reputação é o que os outros pensam de mim, eu não estou nem aí para o que os outros pensam de mim. Eu seria hipócrita de falar isso. Você sabe por quê? Porque a reputação é o que as pessoas veem de mim, certo? E nós estamos aqui para ser moldados pelo Senhor. Então nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então é algo que a gente precisa cuidar. Precisamos cuidar. Porque como que eu vou dar testemunho que eu era um ex-alcoólatra? Aqui todo mundo vai dar glória a Deus, vai dar amém. Amanhã vão estar me vendo no boteco, mas eu não bebo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Então isso é reputação. Eu vou vir aqui, vou falar uma coisa para vocês, vou pregar uma coisa para vocês e vou viver outra. Eu vou vir no domingo com a Bíblia debaixo do braço, vou estar aqui amanhã, eu vou estar desconjurando minha família. Vou estar xingando minha mulher, xingando minha esposa, amaldiçoando meus filhos. Isso é reputação. Então, nós somos imagem e semelhança de Cristo, amém? Amém. Só que caráter é algo mais lindo. Porque caráter é o que Deus sabe de mim. Deus sabe de mim, porque Deus me conhece. Amém? Então, esse é o caráter. Então, muitos de vocês podem ter entrado aqui angustiado, preocupado com o que andam dizendo de você. Só que coloca na balança o muitos andam falando de você com tudo que o Senhor tem para a sua vida. E o que pesa mais? O que pesa mais? É você ficar perdendo noites do que as pessoas estão falando? Ah, eu preciso mudar. Preciso mudar. Você sabe por quê? Deixa eu falar para vocês. Muitas pessoas querem mudar de fora para dentro. Irmãos, por fora, a superficialidade, o exterior é passageiro. Está errado. Quem quer mudar de fora para dentro, vamos refletir e mudar. Nós precisamos ser mudados de dentro para fora, porque o exterior, ele é o reflexo do seu interior. Então não adianta você querer ser uma coisa que você não mudou. Não adianta, eu vou ali para a igreja porque eu vou colocar um saião, vou pegar e vou e você mudou por dentro? Que crente. Então assim, a roupa não. Cada um é cada um. O importante é o que o Senhor faz de dentro para fora. Muitas pessoas, elas vão para a igreja e às vezes não volta mais. Fica um tempo, sai. Por quê? Eu não me adaptei. Porque lá precisava usar um saião. Lá os irmãos ficam olhando se eu fui de brinco, se eu fui disso.
Você está preocupado com o que o irmão pensa de você? Você está indo na igreja para agradar o olho do irmão? Ou você está indo na igreja para você ser curado, purificado, transformado e liberto? Por quê? A gente precisa acordar. A pregação de hoje é para a gente entender da verdadeira conversão. Do Senhor a gente não tem que ter medo. Ai, as mãos de Deus, realmente as mãos de Deus vêm. Mas do Senhor a gente tem que ter temor e obediência. Reverência. Porque Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o Senhor que a gente serve, meus irmãos. É o Deus do passado, do presente e do futuro. E você está falando que está servindo ao Senhor e não se converteu? Conversão é arrependimento. O que é arrependimento? É você não tornar a fazer a mesma coisa que você fez. Você arrependeu? Arrependeu? Não, né? A gente vai olhar e vai falar assim, não. Vamos começar do nada. Vamos começar do nada. Mas permita ser um vaso na mão do oleiro. Aí, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, mas faz ali. Eis-me aqui, mas hoje não dá. Vamos ali no... Tem uma irmã ali, precisa de uma oração. Ah, eu tenho um aniversário hoje, não vai dar de eu ir? Não dá de eu ir no aniversário. Ah, não, vamos ali, né? Vamos ali no hospital, teu irmão lá que está internado, a gente vai orar para ele. Não estou preparado. Ué, que preparação que é essa? Quando Saulo foi pregar, como que ele falou? Ele sabia pregar? Ele só falou, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Seu testemunho de vida é uma pregação. É uma pregação. Você já para... eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Tudo tem vergonha. Mas não tem vergonha de pedir para Deus as coisas. Não tem vergonha de pedir, irmãos. Irmãos, não tem que ter vergonha. O Senhor nos dá espírito de ousadia e poder. É tudo pelo Espírito Santo. É tudo pelo Espírito Santo. Você está achando que a gente nasceu pronto? Eu nasci e falei que ia ser pregado. Nunca imaginei nem estar aqui. É por misericórdia de Deus. Porque Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer. O que eu tive? Obediência. O que eu tenho que ter? Fé, esperança, perseverar e não desistir. Como que eu quero que o Senhor trabalhe em mim? Se eu fico, não vou. Não dá. Eu estou com uma dor ali. Porque eu não sei orar. Porque eu não sei pregar. Deus é bom, meu irmão. Jesus te ama, hein? Jesus vai te salvar. Custa falar? André, eu não consigo. Por isso que você tem que permitir o Senhor fazer a mudança. A sua oração tem que ser para o Senhor. Eis-me aqui, faça em mim. Amém? E o Senhor vai fazer em você. Mas você precisa permitir. Essa história de estar um pé na igreja, um pé no mundo, não tem como Ele trabalhar. O que é certo. Ele trabalha com pessoas obedientes. Ele trabalha com quem quer. Ele trabalha com quem deseja. Você quer ver o agir de Deus na sua vida? Entrega. Como que está sendo sua entrega para Deus? Acorda de manhã cedo murmurando, nem agradece ter aberto o olho e de ter falado para o Senhor, obrigado, Jesus, porque eu estou aqui. Ah, não, meu Deus do céu. Está acontecendo isso, está tudo desmoronando. Está um piseiro. Não tem dinheiro, não tem isso. Mas você tem vida. O que tem muitos lutando dentro do hospital por uma. Você sabia que o oxigênio do hospital é pago? E é por minuto. E não sai caro. E não sai caro e não sai barato. Sai muito caro. Você sabia que na época do Covid, tinha gente que achou que o dinheiro era tudo? E chegava no hospital com dinheiro, com cheque, com tudo que vocês pensarem. Não tem vaga. Fernanda não deixou mentir, lá no Jardim Cuiabá.
Não tem vaga. Independente de você ter dinheiro ou não. Não tem vaga. Não tem vaga. Você já pensou na hora que chegar a hora do juízo, na hora que você tiver... Não ter vaga para você no céu. Já pensou? Não vai ser dinheiro, não vai ser plano de saúde. Não, vai ser sua obediência, sua entrega, a sua obra. Tudo que você fez aqui na terra vai ser colhido no céu. Tudo está em suas mãos. Mas a vida do mundo é mais fácil. Eu viver do meu achismo é mais fácil. Só que lembre-se, para Paulo, ele hoje ser lembrado por tudo que ele fez pela obra, por tudo que escreveu, ele foi obediente. Ele não ficou assim, esperando o Senhor falar com ele várias vezes. O Senhor falou com ele aqui, ó, uma vez. Ali mesmo ele já se prostrou. Ali mesmo ele já se entregou. Ele viu que não era nada sem o Senhor. Como que eu vou? Não vou para lugar nenhum sem o Senhor. Sinceridade. Eu não sei como que tem pessoas que conseguem caminhar sem o Senhor. Eu não sei como que tem pessoas que não conseguem reconhecer tudo que o Senhor faz por nós todos os dias. Porque o Senhor falou comigo uma única vez. Não sou melhor que ninguém. Simplesmente eu sigo na obediência e oro para que o Senhor firme os meus passos todos os dias. Ele falou comigo uma vez. E a primeira vez que ele falou já teve arrependimento. E nunca mais eu voltei à velha criatura. Porque eis que tudo se fez novo a partir daquele momento. E assim aconteceu na vida dele. E assim pode acontecer na sua vida. Não é você falar sim para o Senhor, eis-me aqui, batizar, e amanhã viver no lamaçal do pecado. O pecado leva à morte. O pecado leva à morte. E você está disposto a viver por Cristo ou a morrer na mão de Satanás? Como que você está? Você está na corda bamba? Ou a partir de hoje você vai falar para o Senhor firmar os seus passos? Firmar os seus passos, meus irmãos. Não assuste não os visitantes que estão aqui, tá? Mas firmar os passos, meus irmãos, é entregar para o Senhor para Ele fazer. Aqui nós não estamos trabalhando com religiosidade. Aqui a gente prega cristianismo. É ser cristão. É entregar para o Senhor todos os dias as obras. Olha para as suas mãos. Tem obras para ser entregue para o Senhor? E se o Senhor chamar sua senha hoje? O que você tem para apresentar para Ele? Tem alguma coisa para você apresentar para eles? E aquela alma que você deixou escapar pelos dedos que precisava? E aquela pessoa que estava depressiva e que você ficou com vergonha de orar para ela? Ah, não, porque eu não vou ter que vergonha, né? Se eu falar que eu sou crente, o povo vai vir em cima de mim. Você está preocupado com o que os outros acham que você é crente? Você só é crente dentro da igreja? É muito bom, né, gente, ser crente dentro da igreja. Tão bonitinho, né, gente? Todos nós, crentezinhos, dentro da igreja. E para fora da igreja faz o quê? Junta no meio da roda dos escarnecedores? E tá tudo bonito, tá tudo certo. Porque agora é tudo normal, né? Tudo normal, tudo pode. Fora disso, você está contramão. Eu prefiro andar na contramão, porém com Deus. E vocês? Amém, amém. Não terminei ainda, estou só começando. É muita glória do Senhor. E aqui, então, Ananias foi. Né? Ananias foi. Ele não argumentou para o Senhor. O Senhor falou, vai. Ele simplesmente foi. Foi para cumprir o que o Senhor pediu. Impôs as mãos sobre Paulo. E ali caíram dos olhos de Paulo, de Saulo, Paulo, como se fossem as escamas. Umas escamas de peixe. Nesse momento aconteceu a cura física. Em primeira instância tinha acontecido a cura espiritual. E agora aconteceu a cura física. Isso daqui confirma, na palavra confirma o que eu estou dizendo para vocês. Que a transformação tem que ser de dentro
para fora. Então o Senhor curou Saulo dentro e depois para fora. Certo? E curando ele, ele voltou a ver, foi batizado, alimentou, ganhou forças. E depois disso ele começou a pregar nas sinagogas. Aqui a gente tem 3 situações. A conversão dele, no meio dessa conversão dele, qual ele foi obediente, ele teve a cura espiritual. O Senhor enviou o discípulo, o Ananias. Ou seja, Ananias, ele foi instrumento do Senhor na vida de Saulo. Então, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, você é instrumento do Senhor na vida do outro, amém? Só que eu vou falar outra coisa para vocês. Permita ser um canal de bênçãos para receber a bênção que o Senhor tem sobre a sua vida. É claro que é muito lindo e é perfeito a gente mais dar do que receber. Só que tem momentos na nossa vida que o Senhor vai falar assim: não, meu filho, eu preciso te dar. Eu quero te dar. E muitas vezes para isso ele usa pessoas, igual ele usou Ananias. Então, eu tenho dificuldade de receber. Recebe com o coração aberto o que o Senhor tem para a sua vida. Porque o Senhor, ele não só quer fazer através de você. Ele quer fazer em você. Até porque nós não somos testemunho vivo do Senhor. Então, ele quer fazer na nossa vida. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele faz tudo por completo. Ele não está te usando, somente usando você para ser instrumento na vida de outra pessoa. Ele também quer usar alguém como instrumento de bênção na sua vida. Aprenda a receber bênção. Tem gente que tem dificuldade em receber bênção. Tem gente que tem dificuldade de receber um elogio. Nossa, como você está bonita. Tem gente que tem dificuldade de receber isso. Então, permita. E aqui, meus irmãos, muito importante. Coloca para mim, fazendo o favor, Salmos 3, Cauã, versículo 2 e 3. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus jamais o socorrerá. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Glória a Deus, está na palavra o que eu falei para vocês. Não importa o que o muito diz sobre você, importa o tudo que o Senhor tem na sua vida. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Que a gente possa entender a verdadeira conversão. Arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegada a hora. A chegada a hora, vou esperar a hora chegar. Vai bater na porta? Não. Você tem que estar preparado todos os dias. Todos os dias você tem que estar preparado. O Senhor pode te chamar, o Senhor pode chegar. E você está como? Porque converteu, teve instrumento na vida dele. E ele foi evangelizar, foi levar a palavra do Senhor. Tem muitos que estão parados no segundo tópico. O Senhor já falou com ele, já usou profecia, mas evangelizar zero. Não falei nada do Senhor, estou quietinho na minha. Não falei nada do Senhor. Então vamos acabar de concluir isso. Porque a bênção que o Senhor faz na sua vida, o que Ele derrama na sua vida, Ele quer derramar na vida do outro através de você. Amém? Coloca para mim na tela, fazendo favor, Tiago 5, versículo 19 e 20. Queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém a reconduzir a ela, lembrai-vos disto,
Quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Amém? Então esse é o que o Senhor está querendo dizer para vocês. Eu quero fazer em vocês, através de vocês. Permita ser um vaso na mão do oleiro, que eu vou te refazer se preciso for. Se precisar quebrar e refazer de novo, eu faço. Permita, seja obediente no caminho do Senhor. Tudo Ele fará por você. E que vocês entendam, que nós possamos entender a verdadeira conversão. Eu vou convidar vocês, eu quero orar com vocês essa noite. Para quê? Para as escamas dos seus olhos, dos nossos olhos, caírem. Para que vocês possam enxergar e viver o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Que não se fiquem presos à religiosidade. Porque o Senhor quer usar você e o Senhor quer fazer na sua vida. Portanto, convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegada a hora. Vamos levantar, meus irmãos, por gentileza? Coloque as mãos nos seus olhos, esqueça os problemas. Coloque as mãos nos seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por ser teu instrumento esta noite. Eu oro intercedendo pela vida de todos os meus irmãos aqui presentes.